manhã nós ouviremos a palavra do Senhor com o nosso seminarista querido Mateus Flor. Vamos orar? Senhor, estamos na Tua presença. E como é bom, Senhor, sentir a Tua presença, perceber o agir do Senhor no nosso meio. E agora, Deus querido, quando cantamos e entronizamos o Senhor no meio dos louvores, nós queremos agora receber da Tua palavra. Toma o Mateus nas Tuas mãos e fala por meio dele a cada um de nós. Abençoa as crianças ali no ensaio do culto infantil e abençoa-nos a nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amém. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu abrir aqui. Peço que os irmãos, por favor, primeiro quero dizer que eu estou muito agradecido de poder compartilhar a palavra. Obrigado, pastor Samuel, pastor Cláudio, pastor Rogério, meus irmãos, cada um de vocês. Que Deus abençoe as nossas vidas. Abram a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 12. Nós faremos a leitura do versículo 4 até o verso 11. Hebreus, capítulo 12, versículo 4 ao 11. Amém? Se puder projetar aqui também. Eu estou lendo na tradução NA, Nova Almeida Atualizada. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém. Farei a leitura. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém, irmãos? E eu quero iniciar com uma pergunta para cada um de nós. O que é disciplina para vocês? O que vem à sua mente quando você pensa na palavra disciplina? Essa palavra, o termo, pode apontar para várias áreas. Talvez atividades físicas, para quem gosta aqui de atividade física, quem pratica. Lembra também as disciplinas escolares, quem é da área da educação, né, Sussu? Lembra uma permanência focada em algum objetivo. Mas também, trazendo para o nosso contexto, pode lembrar disciplina eclesiástica, mas também nos lembra a relação dos pais com os seus filhos, que foi o que acabamos de ler. E esse exemplo
da relação de um pai com filho é o que mais se enquadra dentro do texto que nós vamos meditar juntos. E nesse texto, do verso 4 até o 11, a palavra disciplina, no grego, é paideia. E ela ocorre 7 vezes nos 8 versículos. E significa o que nós lemos: disciplina, correção. Deus como um pai que corrige. Um pai que pune. Não a mera punição, nós vamos meditar sobre isso, mas que pune no sentido de correção mesmo, de corrigir a rota. E qual é a relação da disciplina entre ser ou não ser filho de Deus? Então vamos primeiro nos lembrar um pouco do que a Bíblia fala a respeito do que é ser filho de Deus. Primeiro, aqueles que estão em Cristo antes não eram filhos de Deus. Paulo, ao escrever aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, ele mostra que aqueles que vivem para si mesmos são considerados como filhos da desobediência. Por natureza, sem Jesus, o ser humano, ele também é chamado por Paulo de filho da ira. Isso está em Efésios 2, do 1 ao 3. Ele também diz: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Por causa dessas coisas, portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, do 6 ao 10. Então, se antes nós não éramos filhos, a partir de Jesus agora nós somos filhos. Toda vez que eu lembro desse versículo aqui, eu lembro do pastor Cláudio Moisés quando a gente sai para evangelizar. Ele sempre cita ele quando ele vai falar do evangelho para alguém, que é João 1, verso 12. Mas eu vou ler só a primeira parte. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Logo, se quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, antes nós não éramos filhos de Deus. Somos criação, criatura de Deus. E o texto que vamos meditar nos apresenta alguns ensinos para as nossas vidas. E o primeiro que eu quero compartilhar com os irmãos é como vive um verdadeiro filho de Deus. E nós vamos meditar nos versos 4 ao 7. Em primeiro lugar, ele luta contra o pecado. O primeiro verso. Acompanhe comigo, Hebreus 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Mas será que a gente luta contra os nossos pecados com a nossa própria força? Não é com a nossa própria força. Não é mesmo. Os versos anteriores, o versículo 1 ao 3, mostra que a gente vence os nossos pecados olhando para Cristo, que se entregou naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou, vencendo o poder do pecado, vencendo o poder das trevas. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós podemos viver uma vida que é agradável a Ele. É através do poder de Jesus que podemos lutar e resistir ao pecado. É porque fomos feitos filhos por meio de Jesus. Nenhum ser humano por si só consegue abandonar os seus pecados e lutar contra eles, a não ser por meio do único caminho que nos leva ao Pai, Jesus, o Filho. Então, a primeira característica de um verdadeiro filho de Deus é que ele luta contra o seu pecado. É através do poder de Jesus. A segunda característica é que ele não despreza a disciplina. Versículo 5.
e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Aqui ele está citando Provérbios, capítulo 3, dos versos 11 ao 12. Vocês podem ler depois na Bíblia de vocês, em casa, meditar. Ele estava lembrando aqueles crentes que Deus corrige os seus filhos. O povo de Israel foi disciplinado diversas vezes por Deus. Em todo o Primeiro Testamento, nós vemos Deus corrigindo a rota do seu povo. Quando o povo se afastava dos caminhos do Senhor, Ele corrigia. Ele trazia o povo de volta para os caminhos da lei. O povo de Israel era exortado por Deus para não se afastar dos seus caminhos de justiça, de verdade, da lei do Senhor. Deus está literalmente alertando para não desprezarmos a correção que vem dele. Um filho, quando é repreendido, todos nós aqui somos filhos. A gente não se sente bem, não é tão confortável, não é agradável, mas os nossos pais sabem o que é melhor para nós. Não é uma coisa boa quando somos repreendidos, não é legal. Ele nos encoraja a não desanimarmos diante da repreensão. Não desanimem. Porque a repreensão, a disciplina, ela é para o bem. Nós vamos ver isso melhor. O verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a quem aceita. A todo filho, a quem aceita. O Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Não é um castigo como um pai que não ama o seu filho, que quer só humilhar, não é. É o amor de Deus por nós. A disciplina de Deus expressa o amor dele por seus filhos. Apocalipse 3,19 nos ensina isso. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Palavras de Deus, irmãos. O Senhor, Ele nos corrige, Ele nos repreende porque Ele nos ama. E a quarta característica de um verdadeiro filho de Deus é que ele persevera quando é disciplinado. Versículo 7, acompanhe comigo. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como a filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Na NVI, deixa isso daqui mais claro para a gente, né? Porque parece que a gente persevera só para ser disciplinado, se a gente tiver uma interpretação rápida sem pensar. Mas não é isso. A NVI mostra assim: perseverem na disciplina. Ou seja, perseverem no momento em que Deus está nos corrigindo, em que Deus está nos alertando, em que Deus está abrindo os nossos olhos. Continue. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? É a pergunta. Um pai que ama o seu filho, ele precisa discipliná-lo. E claro que todo pai sabe até onde disciplina o seu filho. E Deus também, Ele trata cada um de nós com amor, com cuidado. Os filhos de Deus permanecem nos caminhos dele, mesmo diante da correção. Você já viu um filho de 8 anos? Eu vou sair de casa, vou embora e não vou voltar mais. Eu nunca vi. Indo embora assim, eu vou embora. Não, a gente permanece. Pode ir para o quarto, pode chorar, mas ele permanece nos caminhos do Senhor quando é repreendido. E como vive, o segundo ensino, como vive alguém que não é filho de Deus? Versículo 8 ao 9. Mas, se estão sem essa correção,
da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós o respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Aquele que ainda não é filho de Deus, que não foi regenerado, que não teve uma mudança, uma transformação no seu coração, que os olhos do entendimento não foram abertos, porque a Bíblia diz que Satanás, o príncipe desta era, está cegando os olhos daqueles que não foram salvos, daqueles que não se renderam a Cristo, que não aceitaram Jesus. Então, aquele que ainda não é filho, ele não recebe a disciplina, ele é ilegítimo, é bastardo, não é filho de Deus. Se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, todo aquele povo, todos aqueles cristãos que o autor aos Hebreus está escrevendo para eles, então vocês são bastardos e não filhos. Eles estavam recebendo uma correção de Deus. E se tinha alguém ali que não entendia que estava sendo corrigido, não era filho. Ele poderia ser filho das trevas, mas não de Deus. Ser bastardo, ser ilegítimo, no dicionário, significa que é nascido fora do casamento. Então, alguém que não é filho de Deus ainda, ele não está numa condição que é agradável ao Criador. O amor de Deus está disponível, o Senhor o ama e quer salvá-lo. Mas a condição de existência dele é de ser condenado. João 3,16, mas o 17 e o 18 continua. Aquele que crê no Filho não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que não é filho de Deus não é disciplinado por ele, nesse sentido de cuidado, de correção. E a segunda característica, que serão somente duas dessas, de quem não é filho de Deus, que não se sujeita a Deus, o versículo 9. Nós já lemos. Nós obedecemos os nossos pais terrenos, mas o autor pergunta, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Só pode se sujeitar a Deus, à vontade de Deus, à correção de Deus, quem é verdadeiramente filho de Deus. Aquele que ainda não é filho, não se rende à vontade de Deus revelada na palavra. A natureza dele ainda é pecaminosa, o poder do pecado ainda domina ele, e ele não pode obedecer a Deus a não ser com uma ação do Espírito e que ele se renda a Deus, ele reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador. E terceiro e último ensino é a necessidade e o propósito da disciplina. Nós vamos entender, irmãos, o que é essa disciplina. Os versos 10 ao 11. Acompanhe comigo, por favor. Hebreus 12, 10 ao 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. E a primeira característica do propósito, da necessidade da disciplina, é que a disciplina é para o nosso bem. Em contraste com o versículo acima, a correção dos pais terrenos, essas correções, elas são limitadas, em comparação com a correção que vem do Pai,
que conhece a cada um de nós perfeitamente, que conhece cada um dos seus filhos. A correção de Deus tem como propósito aproximar os seus filhos dos seus caminhos. É para o nosso bem. Nós vimos o povo de Israel se afastava de Deus, mas Deus insistia, o amor de Deus ia atrás, os corrigia. E a segunda característica, que é para vivermos em santidade, nós vimos na parte B do verso 10, para sermos participantes da sua santidade. Deus convoca os filhos deles a viverem uma vida santa. Viver em santidade é viver uma busca de Deus. É viver uma vida que agrada a Deus. O próprio Deus diz, porque está escrito, Pedro citando uma fala de Deus no Antigo Testamento, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. A disciplina que vem do Senhor, ela visa nos conduzir a uma vida consagrada a Deus. E a terceira característica do propósito, da necessidade da disciplina, é que ela é uma tristeza necessária. O texto mostra isso. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não se parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ser disciplinado não é normalmente motivo de alegria. Mas ser disciplinado por Deus é ser conduzido à vontade dEle. Os resultados da disciplina é voltar-se para os caminhos da paz e da justiça. Vamos lembrar, irmãos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Frutos pacíficos, fruto pacífico e fruto de justiça. Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ao falar sobre a disciplina, ele fala, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, será que a tristeza que passamos em alguns momentos, quando somos corrigidos por Deus, é que Deus é mau, é ruim? Não. Deus é sempre bom. E um pai que é bom, que ama o seu filho, ele disciplina o seu filho por amor, por correção, para ajustar a rota, para colocá-lo no caminho certo. Então, a tristeza que vem do mundo, essa sim produz morte. Mas a que vem de Deus é para nos corrigir, é para nos colocar no caminho dele, para fazermos voltarmos o nosso coração para ele, e não para os homens, e não para ninguém, e não para as coisas que fazemos, mas para Deus, e não para nós. Concluindo, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto não são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama ao seu irmão. Então, na Bíblia, ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos das trevas, filhos do diabo. Não pertencemos ao Senhor. Com isso, não estou dizendo que Deus não ama as pessoas que estão nas trevas. Ele ama a ponto de enviar o seu Filho, de encarnar, de descer ao mundo, para subir no madeiro, entregar a sua vida ao terceiro dia, ressuscitar, trazendo salvação, redenção. O amor de Deus está todos os dias querendo alcançar o perdido. Então Deus ama, mas a condição dessas pessoas é de trevas, porque senão não precisava a gente sair para pregar o Evangelho. Qual é a necessidade de nós pregarmos o Evangelho? Se não é algo urgente? Se as pessoas não estão perecendo? É por isso que anunciamos a mensagem da cruz, de que o Senhor enviou o seu único Filho para redimir o homem perdido. E se você está aqui hoje e reconhece que não é um filho de Deus, renda a sua vida a Deus. Jesus é o único caminho. Quando Deus nos corrige, é para o nosso bem. Às vezes os nossos corações estão frios, apáticos e distantes do Senhor, cumprindo rigorosas disciplinas, domingo a domingo, mas nos esquecemos da nossa comunhão com o nosso Deus. E isso não é agradável aos olhos de Deus. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para todos nós. Deus quer a nossa vida, quer o nosso coração, que a gente ame ao ponto de falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Porque Jesus andava assim, está em João 1, cheio de verdade, cheio de graça, por onde ele passava. A verdade, a graça, uma não anula a outra. Renda sua vida a Jesus. Agora, se você já é um filho de Deus e reconhece que Deus tem te disciplinado, saiba que é para o seu bem, pois Ele te ama. Deus nos ama, irmãos. Não há amor igual ao amor de Deus. Não há. Nem amor de pai, nem amor de marido, de esposa, de filho, de tio, não importa, de amigo. Nós frustramos, nós decepcionamos, mas Deus é sempre bom. Deus sempre nos ama. E nada pode tomar o lugar de Deus em nosso coração. Abaixe suas cabeças, por favor. Feche os seus olhos, fale com Deus no seu lugar. Pense na sua vida com Deus. Que a gente não venha se acostumar. Que a gente repense a nossa vida diante do nosso Deus, do nosso Salvador. Estamos numa semana que lembramos o sacrifício e a ressurreição de Jesus, mas isso não pode ser apenas uma lembrança. O autor aos Hebreus quer lembrar eles, mas trazer a vida prática. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Hebreus, mesmo diante do trono da graça, a gente vai encontrar socorro. Cheguemos diante de Deus, nos arrependamos dos nossos pecados, das vezes que murmuramos, que reclamamos, que não nos colocamos diante de Deus como deveríamos nos colocar, que duvidamos do amor de Deus. Não se acostume, irmão, em viver uma vida religiosa, mas que não se coloca na presença de Deus todos os dias, que prioriza Ele mais do que tudo. Hebreus 9:27, cabe ao homem morrer uma única só vez, e depois disso vir o dia do juízo, o dia da prestação de contas. Nós estamos diante do nosso Deus, do nosso Pai,
e os seus filhos viverão com Ele eternamente. Não nos acostumemos, irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou, trazendo vida, esperança, alegria, paz. Obrigado porque o Senhor nos dá a paz que o mundo não pode nos dar, a paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama. Obrigado por essa igreja, por esse povo, pelo nosso amado pastor, pelos pastores dessa igreja, pelos meus irmãos, Senhor, pelos meus amigos que estão nos visitando aqui hoje. Abençoe esse bairro, Senhor, abençoe Niterói, essa nação, as pessoas que estão passando, Senhor, por momentos tristes, que sejam, Senhor, momentos da gente anunciar a Tua palavra. Que a gente se quebrante, Senhor, aos Teus pés, gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e continua fazendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém? Louvado seja Deus.